Bom dia, gente. Tudo bem? Gente, eu fico extasiado quando eu vou estudar a Bíblia e eu vou estar apresentando aqui para vocês uma nova série que Deus tem colocado no meu coração. A série ela se chama Propiciatório e geralmente eu falo a respeito de sacrifício, de propiciatório, de favor. Ou no período da Páscoa com mais ênfase, ou no Natal, ou até no Yom Kippur que passou recentemente. Mas eu acho que Jesus, ele é sempre atualizado, né? Nunca é demais ou nunca é fora de época falar das boas novas, falar das boas notícias. Então eu fico muito entusiasmado de estar trazendo essa nova série e poder compartilhar com vocês a respeito do propiciatório. Eu vou falar com mais ênfase de propiciatório no finalzinho desse vídeo e a partir dos próximos episódios. Mas esse episódio eu preciso pré-conceituar para que o entendimento do propiciatório fique mais claro na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. E para pré-conceituar, a gente precisa entrar um pouquinho na disciplina de hermenêutica. Para quem estuda ou vai estudar teologia, ou quem conhece, a hermenêutica ela é a disciplina de interpretações ou de interpretação da Bíblia, né? Como a gente, de diversas formas ou de formas mais relevantes e conceituais, a gente interpreta a Bíblia. E para a gente entrar posteriormente num assunto propriamente dito de propiciatório, ou do propiciatório, que é uma pessoa necessariamente, a gente precisa entender um pouco dessa interpretação ou dos conceitos de interpretação. E o que eu queria trazer para vocês aqui são dois. O primeiro dele é o princípio da primeira menção. E o que é o princípio da primeira menção na hermenêutica, gente? Que todas as vezes... Porque lá em Timóteo diz assim mesmo, né? Que todas as escrituras são inspiradas por Deus, do começo ao fim, da primeira letra à última letra, do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo ao último capítulo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, se tudo é inspirado por Deus, Deus precisou do tempo inteiro, ou teve a eternidade inteira para pensar na Bíblia minuciosamente, apesar de que ela foi escrita por homens, mas ela foi totalmente inspirada por Deus. E partindo desse pressuposto, os intelectuais, estudiosos da Bíblia, as pessoas que são eruditas nisso, eles captaram um valor muito significativo na primeira menção que uma palavra é exposta na Bíblia. Eles entenderam que a primeira e muitas das vezes a última menção daquela palavra é o seu sentido mais amplo, é o seu sentido mais revelatório, é aquilo que é mais significativo, mais profundo daquela palavra. E eu queria trazer a palavra que a gente vai minuciar aqui, é a palavra espada. A primeira vez que a palavra espada ela é citada no Antigo Testamento e na Bíblia, ela é lá em Gênesis 3:24. Logo depois em que o primeiro casal come do fruto e eles sofrem a consequência, tanto o homem, quanto a mulher, quanto a serpente, quanto a terra, eles são punidos. A Bíblia diz que eles são obrigados a saírem do paraíso, do Éden, e quando eles são afastados do paraíso, anjos são colocados nos portões do paraíso, mais propriamente dito, querubins são colocados nos portões, e eles são colocados com espadas flamejantes. Aqui é a primeira menção de espada na Bíblia. E a última, no Antigo Testamento, ela também é relevante. Ela está falando lá em Zacarias 13:17, fala assim mesmo: levanta-te, ó espada,
levanta-te contra o pastor, e as ovelhas se dispersarão. O próprio Jesus cita essa palavra no Novo Testamento. Mas a última vez que a palavra espada é citada no Antigo Testamento, se refere a uma citação de Jesus e ao próprio Jesus. E quando a gente vai lá em Gênesis, para a primeira vez que a palavra espada é citada, a gente percebe que ela também fala sobre Jesus. E aqui a gente entra no segundo conceito que eu vim explicar para vocês sobre hermenêutica, que fala que Jesus é a chave de interpretação primária, ou principal, ou única, ou mais relevante, ou totalmente descortinada. É a revelação ápice. A gente precisa encontrar Jesus em cada texto, em cada palavra, em cada versículo, em cada história. Então, quando a gente olha para Gênesis, o relato de Gênesis, ficou querubins nos portões, impedindo que a raça humana entrasse novamente no paraíso. Só que Jesus, quando ele se fez carne, ele falou, opa, então para ter acesso novamente ao paraíso, é necessário que alguém ultrapasse os querubins e seja ferido pela espada, para novamente a ira, o juízo caia sobre aquela pessoa e as portas do paraíso se abram de novo. Eu quero ser esse homem. Você vê como o Antigo Testamento, o primeiro livro do Antigo Testamento e quase o último livro do Antigo Testamento, que é Zacarias, o último é Malaquias, eles entram em conformidade explicando Cristo. Aqui é o princípio da primeira menção e o princípio da última menção do Antigo Testamento se encontram em Jesus. Sendo que o próprio Jesus ele cita Zacarias dizendo, olha, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. É incrível quando a gente começa a olhar esses nuances da Bíblia e tudo se encaixa. É perfeito. Então quando a gente vai pegar qualquer coisa que Moisés disse, qualquer coisa que Abraão disse, qualquer coisa que Davi disse, qualquer coisa que qualquer um dos profetas, qualquer um do Antigo Testamento falar, a gente deve interpretar na chave absoluta que é Cristo. É por isso que eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Ela fala, este livro é sobre Jesus, do começo ao fim. Então a primeira menção, que é um quesito de interpretação da Bíblia, aponta para Jesus. A segunda menção, Jesus é a interpretação absoluta de todas as Escrituras. Ele mesmo fala lá isso em Lucas 24, quando ele está falando para os discípulos o caminho de Emaús, os discípulos com um coração fervoroso, ele fala, olha, porventura ele não explicou para nós nas Escrituras, e naquela época as Escrituras que eles tinham eram o Antigo Testamento, eles falaram, olha, porventura ele não estava explicando a respeito dele nas Escrituras para a gente e o nosso coração ficava fervoroso? É isso. Jesus é a chave interpretativa de toda a Bíblia. É por isso que ele fala, olha, eu sou. Todas as Escrituras são reveladas em mim, são interpretadas em mim. Eu sou a perfeita imagem do Deus invisível. Por causa de mim todas as coisas subsistem, como diz em Colossenses capítulo 1. E a segunda história, além de falar da palavra espada, como ela se conecta no Antigo Testamento todinho, apontando para Jesus, apontando para o sacrifício de Jesus, que ele seria aquele que passaria no lugar do homem, no lugar do primeiro casal, pela espada, para que o caminho se abrisse novamente. Eu tenho uma outra história que quando a gente lê também faz todo sentido. Vocês lembram de 1 Reis 18, quando fala de Elias e os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal?
que Elias desafiou lá, né, o reinado do rei Acabe com a rainha Jezabel, e ele fala: olha, se vocês têm os deuses verdadeiros mesmo, vamos fazer o Deus verdadeiro falar, provar através de sinais e maravilhas com fogo, e aquele que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. Olha como a gente encontra Jesus em todas as escrituras, e nós já vamos falar daqui a pouco sobre o propiciatório. Então, os 450 profetas de Baal, eles começaram, né? A maioria conhece essa história. Quem já leu a Bíblia algumas vezes ou já foi para a igreja já escutou esses relatos. E a Bíblia diz que eles se cortavam tentando chamar a atenção dos deuses deles para que ele respondesse com fogo, e eles gritavam e eles clamavam, e o profeta Elias até zombava deles: vai, gritem mais alto, talvez se vocês gritarem mais alto eles vão ouvir que talvez eles estejam dormindo, mas aí vocês vão despertar eles. E no final das contas a gente sabe que os deuses dos profetas de Baal não responderam com fogo. E quando chega a hora do profeta Elias clamar ao seu Deus, ao único Deus, ao Deus de Israel, a Bíblia diz que ele, de forma humana, de forma para que para que as pessoas vejam e que ele pudesse dificultar as coisas para o único Deus, ele fala que ele pede para cavar umas canaletas, para botar pedras e jogar água, para que, se o Deus fosse Deus mesmo com dificuldade, ele responderia. E a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo e queimou todo o holocausto, queimou todo o altar que ele tinha criado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes eu já vi muitos questionadores da Bíblia dizer que: mas por que o Deus do Antigo Testamento parece diferente do Deus do Novo Testamento? Porque parece que Deus mudou. No Antigo Testamento ele tinha uma característica, no Novo Testamento ele tem outra característica. No Antigo Testamento ele punia, ele era rigoroso, e no Novo Testamento ele é apresentado para a gente como um Deus amoroso. O que aconteceu? Deus pode mudar? Não. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Mas é diferente ser imutável e ser estático. Deus é um Deus que não muda, mas ele se move. Ele é um Deus dinâmico. Então, Deus não mudou, mas a oferta mudou. Deus não mudou, mas o sacrifício mudou. Aquilo que era para ser um apontamento, as pessoas do Antigo Testamento viviam por algo que haveria de vir. Um apontamento, no Novo Testamento era algo concretizado, materializado na pessoa de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, eu gosto de usar esse conceito assim, que o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. E o Antigo Testamento é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento detalhado. Deu para entender? O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado, e o Antigo Testamento é o Novo Testamento detalhado, só que na perspectiva do Novo, no filtro do Novo, na revelação de Jesus Cristo. Então Deus não muda, mas ele está em movimento, em constante revelação. Hebreus capítulo 1 fala a respeito disso. E ali na história de Elias e os profetas de Baal, no Antigo Testamento, era uma revelação. A revelação era que o juízo, que o fogo consumidor, ele se sobressaía ao holocausto, ao sacrifício. Porque ali eles ainda viviam abaixo de sangue de bodes, de touros. Não era a revelação, não era o sangue de Cristo, não era o sangue perfeito ainda. Então, o fogo de Deus, olha como eu estou interpretando o Antigo Testamento na luz de Cristo. O fogo de Deus atingiu o altar, atingiu o holocausto, atingiu a oferta e consumiu tudo. Beleza? Aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Lá em João 19:30, Jesus no alto da cruz. Agora revela. Então, gente, como a gente pode observar no relato de João, quando Jesus, que é o sacrifício, que é a revelação suprema,
a revelação maior, a revelação absoluta. Não que Deus muda, mas que agora o foco da oferta muda, que o sacrifício muda. A Bíblia diz: assim como ele passou lá nos querubins com a espada flamejante, ele passou no meio da espada para ser cortado. Agora, assim como o profeta Elias, no Antigo Testamento, a revelação que ele tinha, o juízo, o fogo consumidor, a ira de Deus queimou o altar, o sacrifício, o holocausto, a Bíblia diz que de forma cosmológica, de forma universal, de forma espiritual, toda a ira de Deus que nós merecíamos entrou dentro de Jesus no alto da cruz. E quando Jesus disse: está consumado, a oferta se tornou maior que o juízo. Porque a oferta o juízo não destruiu a oferta. A oferta prevaleceu sobre o juízo. E isso é propiciatório. Porque não foi os romanos que mataram Jesus. Jesus mesmo disse: olha, eu voluntariamente me dou. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente me dou. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus fala: olha, guarda a tua espada. Se você agir assim você morrerá. Ele fala: porventura, se eu quisesse defesa, eu não pediria uma legião de anjos e meu Pai no céu mandaria para me resgatar daqui. Mas eu vim com esse propósito. E nem os romanos, nem os judeus, nem o pecado humano, nem a ira de Deus foi capaz de matar Jesus. Como dizem Filipenses, tenhamos a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se, mas antes ele se humilhou, ele se entregou e foi até a cruz. Então a ira, diferente da revelação do profeta Elias, e aqui está a diferença de como Deus lida no Novo Testamento e como Deus lida no Antigo Testamento, e ele não muda, mas ele está em constante movimentação. Aqui o sacrifício prevalece sobre o juízo, porque o sacrifício é muito maior em relação ao juízo, em relação à ira, em relação à dívida. E não foi a ira de Deus que matou Jesus. Depois disso, ele continuou vivo, mesmo depois de toda a chicotada, mesmo depois do juízo de Deus, mesmo depois de tudo. E então, depois que ele gritou, não foi a cruz que sufocou ele. Ele não morreu de forma humana como os outros crucificados. Ele inclinou a sua cabeça. Não foi a sua cabeça que desmoronou, foi ele que quis e entregou o seu espírito. Mas o foco aqui é o propiciatório. Quando você lembrar da palavra propiciatório, quando você lembrar de tudo o que eu disse, como Deus se movimenta nas eras da história, como Deus não muda, mas ele fala de uma forma diferente com cada geração a respeito de cada revelação. E como diferente da história do profeta Elias, que vivia uma revelação diferente. Aqui Jesus, pelo que ele fez, ele descortina o véu. É por isso que o último livro da Bíblia se chama Revelação de Jesus Cristo. Revelation, Apocalipse, é tirar o véu. Aqui Deus mostra na história das histórias, na história do universo, como a oferta supera tudo, inclusive toda dívida. Se a gente colocar toda a dívida da raça humana, multiplicar exponencialmente, continua menor que o valor da oferta, o valor do sacrifício. Essa é a diferença e isso muda tudo. Isso é propiciatório. Quando você pensar de hoje em diante, nos próximos episódios que nós vamos adentrar mais ainda nos detalhes, nas nuances dessa história, lembre-se dessa frase: o valor da oferta. Diferente da oferta de Elias, que o juízo, que a ira, que a culpa, que a dívida que tinha era maior do que o holocausto. Aqui em Jesus, a oferta se sobressaiu, prevaleceu em cima da dívida. Isso é propiciatório.
Espero os próximos episódios, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Não esqueça, o valor da oferta é infinitamente maior que o valor da dívida. Prazer, boas notícias, prazer, propiciatório.